Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero mostrar o nosso lançamento do mês de fevereiro, que é o kit digital Valentine's Day, que tá super lindinho, com uma paleta maravilhosa. E eu vou mostrar para vocês aqui. Para fazer essa impressão, eu usei o papel offset de 180 gramas, lá da Karen Papéis. Ele é um chambril, tá? De 180 gramas. Alterei a configuração de impressão dele. Tem a configuração de impressão aqui na playlist sobre impressão. E vou laminar. Ele ainda não está laminado, mas eu gosto de laminar usando o BOPP Fosco, tá? Então, aqui, quando você olha ele lá na loja, você vê esse previewzinho aqui. Que o preview tem o nome do kit, os elementos, todos os elementos que compõem o kit e uma préviazinha aqui dos papéis. Mas agora, em especial, eu quero mostrar mais detalhados os papéis e falar um pouquinho a respeito deles. Então, aqui eu quero mostrar para vocês as estampas e explicar um pouquinho melhor a respeito de cada papel, qual foi a ideia, tá? Então, aqui a gente tem um papelzinho de coraçãozinho e poás coloridos, seguindo a paleta do kit. Todos os meus papéis, mesmo tendo uma padronagem de estampas, eu costumo colocar essa texturinha aqui de tecido, que dá um grande diferencial e muda muito a qualidade dos papéis. Aqui a gente tem um papel com fundinho azul e com corações, como se fosse carimbadinhas. Então, a ideia desse papel é remeter esses corações falhados como se fosse carimbadas de coraçõezinhos de vários tamanhos em branco. Ele é super delicadinho, tá vendo? Ele ficou transparentinho em relação ao fundo. E aqui também usei a textura. Então, essa textura você vai ver em todos os papéis desse kit, tá? Eu usei a mesma textura de tecidinho. Essa folha de grid, que é um gridzinho preto. Então, a gente tem um grid bem legal aqui. Fica lindo esse tipo de papel para fazer o fundo dos layouts. E os corações em doodles, pretinho, coordenando com o grid. E além dos corações em doodle, a gente tem os corações chapadinhos embaixo. E esses corações chapadinhos têm as cores do kit, tá? Seguindo a paleta. E a texturinha de tecido também. Então, eu gosto bastante de mostrar cada detalhezinho para vocês perceberem como foi criado, né? O que tem, né? Os detalhes de cada papel. Porque cada papel foi criado com muito carinho para vocês usar nos seus projetos de scrap. Para vocês criar memória afetiva das fotos e dos melhores momentos de vocês. Eu fiz uma live lá no Instagram, vou deixar o link das lives para você aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá ver a live que eu fiz. Na verdade, foram duas lives separadinhas, porque a gente teve um probleminha no decorrer da primeira parte. E as meninas do time criativo mostraram algumas inspirações usando esse kit e comentaram como foi o processo criativo delas para criar inspiração para vocês. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha, porque ficou bem interessante, tá? O que cada uma das meninas que puderam participar comentaram um pouquinho a respeito dos projetos delas. Aqui, esse papel é o meu queridinho desse kit. Ele tem alguns papeizinhos com padronagens diferentes. Um papelzinho de fita métrica, aqui. Um papelzinho de grid. Chevron vermelho e rosa. O listadinho, o poá, que faz parte do kit. E eu fiz esse daqui pensando de você usar ele como fundo de background, mas também te dando a possibilidade de usar ele aqui impresso no papel vegetal. Então, a gente tem ele aqui, ele impresso no offset e ele impresso no vegetal. Aqui no canal tem a dica de como você fazer impressão e laminação no papel vegetal. Só dá uma olhadinha aí na playlist sobre impressão. E olha só que lindinho que ele fica.
Eu usei o papel vegetal de 180 gramas lá da Karen Papéis, tá? Então fica aí de dica para vocês usarem nos projetinhos de vocês o papel vegetal de 180 gramas. Então aqui eu quis ter essa opção e pretendo fazer alguns projetos para deixar para vocês de inspiração aqui no canal. Aqui a gente tem um papel em doodles de asinhas e coração. Tá super lindinho também. Esse não tem textura, até porque a textura nem ia aparecer aqui, tá? Então é só de doodles e você pode usar ele de fundo, pode recortar esses coraçõezinhos, esses elementos para usar no seu projeto. Pode pintar com tinta, com lápis de cor, pode fazer em emboss. Então a gente tem várias opções para trabalhar com esse papel. Aqui um listadinho. Aqui uma estampinha de listras e também com a texturinha de tecido, sempre também coordenando com a paleta. Aqui um de nuvem doodles, então eu usei um fundo azul, os doodles em branco e a nossa estampa queridinha de tecido, que é o diferencial dos kits Famaura que eu sempre comento com vocês. Aqui a gente tem papelzinho listrado, de branquinho com azul. Aqui no branco, lógico, não aparece a textura, né? O efeito da textura, mas no azul ele aparece aqui. Também muito lindo, ficou bem delicado esse papel. Aqui nós temos um papel de pedipule, estampinha de pedipule, que também tem uma textura e tem estampinha xadrezinha aí do pedipule. A minha impressora, quando eu faço a impressão na tinta vermelha, não tá saindo muito boa, tá vendo? Ela sai com umas falhas. Mas vou aproveitar da mesma forma esse papel. Um xadrezinho, um clássico, né? Vermelho. Seguindo aqui também a paleta. Um poá com bolinhas grandes. Eu sempre nos meus kits, você pode ver, a maioria dos kits tem papéis com estampinhas de poá. Aí eu faço a variação dos tamanhos delas, tá? Também saiu com uma falhazinha aqui na minha impressão, mas não tem problema, eu vou usar da mesma forma. E aqui eu também usei a textura de tecido, olha só que linda. Textura de tecido. E agora eu vou mostrar para vocês os elementos. Os elementos, você tem a opção de usar ele em PNG e redimensionar no tamanho que você precisa para o seu projeto, usando o Silhouette Studio, o Photoshop, o Corel, o seu programa aí de edição de imagens, o que você está habituado, para você manipular e posicionar os tamanhos que você deseja. Porém, se você não tem essa habilidade ou não quer manipular, eu já disponibilizo, né? Já deixei pronto para vocês um PDF com os elementos agrupados certinho. Então, eu montei aqui 2 páginas, tá? Com flores com tamanhos variados, com os elementinhos e tamanhos variados, para você aproveitar da melhor forma. As moldurinhas eu procurei colocar as flores dentro, para a gente aproveitar bem esse espaço, caso você queira recortar aqui. E agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito desses elementos, tá? Então, aqui a gente tem uma moldurinha de papel que foi fotografada para ser usada dessa forma, deixando essa moldura mais real possível, com, né, o efeito de papel, já que é uma foto, né, que foi trabalhada. Aqui a gente tem um tecidinho costurado, então eu peguei um tecido, costurei na máquina, fotografei para ser usada nessa moldurinha. Um botãozinho de coração, que também é um elemento real. Aqui uma bandeirinha, que também é um elemento real que foi costurado. E o coraçãozinho eu repeti ele aqui. Aqui a gente tem a ilustração do raminho de flores, que eu repeti nessa outra moldurinha. Aqui a gente repetiu, eu consegui repetir para vocês a moldurinha, mas com outro detalhe. Com o ticket, ele se repete aqui. O coraçãozinho usado de uma outra forma, com uma linha aqui costurado. Eu procurei
fazer o furinho aqui certinho dessa linha para ficar o mais real possível para você usar nos seus projetos. E aí, caso você queira passar uma linha aqui em cima, ele vai ficar mais lindinho ainda. Aqui a gente tem o título. Então, esses elementos eu procurei colocar muito luz e sombra nos elementos que são ilustração. Então, eu trabalhei bastante com a pintura digital, com luz e sombra, não só nos elementos, mas nas camadinhas também. Usei a mesma forma de luz e sombra aqui na coloração do título. Uma cianinha aqui, que é uma foto, né, uma imagem que foi fotografada, não é uma cianinha digital, uma cianinha real. Uma tagzinha de couro que você pode usar como moldurinha, pode usar como tagzinha, aí é sua criatividade. Um ticket também real, que foi fotografado e trabalhado no Photoshop. E algumas ilustrações. Então, a gente tem aqui o envelopinho, a fechadura, a chave, os selos, o coraçãozinho menininho, o cadeado, o coraçãozinho menininha, o óculos, o passarinho, a flecha e a centopeia. Então, todos esses são ilustrações, tá? Que eu trabalhei da mesma forma, com luz e sombra e dando volume para eles. Aqui a gente tem mais um título, o porquinho espinho, que também foi trabalhado com efeito de luz e sombra. Trabalhei aqui dando volume para ele. Então, se você olhar, você vê que ele é bem gordinho. Tem uns efeitinhos aqui no cabelinho dele. Trabalhei na mesma forma esses dois elementos. Também aqui com luz e sombra e um efeitinho de volume. Os selinhos se repetem aqui. E um tamanho menor para a gente aproveitar bem o espaço, né, do papel. Aqui o raminho de flor com a caixinha de carta, um envelopinho, uma abelhinha, então a abelhinha se repete aqui e aqui nesse título. Nuvem com coração vermelho, a nuvem com coração rosa, o balãozinho com o coração rosa e o vermelho, um fio encerado real que foi trabalhado, fotografado e trabalhado para ser usado no kit, e raminhos de flores de 3 tamanhos diferentes. Então, além de você ter os elementos lá na loja, quando você compra os seus arquivos, em formato PNG separadinhos, você vai receber eles em PDF e vai receber eles também em 2 páginas separadinhas em formato PNG, caso você queira usar, né, esses elementos na sua plotter de corte para fazer o rastreio ou para fazer o print and cut lá, tá certo? Então, esse é o nosso lançamento do mês, o kit digital Valentine's Day. Vou deixar o link do kit aqui na descrição do vídeo para vocês. E dia 10, a gente tem o lançamento dos produtos do Clubinho que vão seguir a mesma temática e a mesma paleta. Ou seja, o kit do Clubinho, nesse mês de fevereiro, vai coordenar, vai ser um complemento para esse kit aqui. Então, fique atento, caso você queira saber mais informações do Clubinho. Eu te convido para fazer parte do meu canal no Telegram, em famaura.com.br/tele. Vou deixar também o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição do vídeo. E lá você tem todas as informações em tempo real das novidades da loja, de promoções. Então, eu te convido para ir lá fazer parte do nosso canal no Tele e também dar uma espiadinha lá no nosso Instagram. Lá no nosso Insta, a gente posta lançamentos e inspirações do time criativo. Então, eu te convido a dar uma passadinha por lá. Nós temos posts todos os dias e você pode se inspirar com projetos das meninas do time criativo. Elas fazem projetos lindíssimos. Algumas são professoras, fazem live. Então, eu te convido não só a seguir meu Instagram e lá ver as inspirações, mas seguir as meninas do time criativo também para conhecer o trabalho delas, tá? Elas oferecem cursos online, pagos e gratuitos. Fica aqui, então, meu convite para você.
Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, curta, não deixe de se inscrever no canal, compartilhem com os amigos. Beijos, tchau!